Seus pés estão mais pesados do que deveriam. Algo está puxando você. Agora, a diferença entre a força nos seus pés e na sua cabeça aumenta a cada segundo. Você ainda não sente dor, mas seu corpo já começou a se alongar. Isso é espaguetificação. Não é metáfora. É física real, prevista pela relatividade geral. Quando você se aproxima demais de um buraco negro, a gravidade nos seus pés se torna muito mais intensa do que na sua cabeça. Essa diferença é chamada força de maré. Na Terra, ela move oceanos. Perto de um buraco negro, ela move você, milímetro por milímetro. Sua coluna começa a esticar, seus músculos afinam. Você deixa de ter altura, vira comprimento. Seu corpo deixa de ser um objeto sólido, vira um processo acontecendo. Silêncio. Mas antes mesmo do seu corpo falhar, algo ainda mais estranho acontece. O céu acima de você se curva. A luz das estrelas não viaja mais em linha reta. Ela acompanha a deformação do espaço-tempo. Isso é lente gravitacional. A gravidade não atua apenas sobre objetos. Ela atua sobre o próprio tecido do universo. Imagine o espaço como um tecido invisível. Agora imagine esse tecido sendo puxado para baixo por algo com milhões ou bilhões de vezes a massa do Sol. A luz que passa por ali não consegue escapar sem se curvar. Estrelas atrás de você podem surgir à sua frente. O céu pode parecer dobrado sobre si mesmo. Ao redor do buraco negro, um disco de acreção gira violentamente. Plasma superaquecido, milhões de graus, radiação intensa em raio-x. O objeto mais escuro do universo pode estar cercado por uma das regiões mais brilhantes que existem. Silêncio. Mas nem todo buraco negro destrói você da mesma forma. Se ele for pequeno, com algumas vezes a massa do Sol, as forças de maré são brutais. Logo no limite, você seria espaguetificado antes mesmo de cruzar o horizonte de eventos. Mas se ele for supermassivo, como o que existe no centro da Via Láctea, algo inesperado acontece. Você poderia atravessar o horizonte sem perceber um impacto imediato, sem explosão, sem barreira. Quanto maior a massa, menor o gradiente inicial na borda. É contraintuitivo. O maior pode parecer mais suave no começo, mas apenas no começo, porque depois do horizonte de eventos, não existe retorno. O horizonte não é uma parede, é um limite matemático onde nem a luz pode escapar. Depois dele, todas as trajetórias possíveis apontam para o centro. Avançar no tempo passa a significar aproximar-se da singularidade. Silêncio. E, para quem observa de longe, algo ainda mais estranho acontece. Você desacelera, sua luz perde energia, fica avermelhada. Depois, quase invisível. Para o observador externo, você nunca cruza o horizonte. Você parece congelado ali, mas do seu ponto de vista, você continua caindo normalmente. Seu relógio continua marcando segundos, e é aqui que o tempo começa a falhar. A relatividade geral mostra que o tempo depende da gravidade. Quanto mais intensa a curvatura do espaço-tempo, mais lento o tempo passa para quem está dentro dela. Isso já acontece hoje. Satélites de GPS precisam corrigir essa diferença, mas perto de um buraco negro. Essa dilatação temporal se torna extrema, minutos para você, décadas ou séculos para quem está longe. Silêncio agora. Imagine atravessar o horizonte. Nada explode, nada anuncia o fim. Você apenas cruza e continua sendo esticado. Átomos começam a se separar. Moléculas se desfazem. Você deixa de ser biologia, vira física fundamental, e então surge o ponto onde nossas equações falham. A singularidade. Um lugar onde a densidade tende ao infinito. Mas infinito na matemática é um aviso. Significa que nossa teoria atingiu o limite. Relatividade geral explica o grande, mecânica quântica explica o microscópico. Mas dentro de um buraco negro, elas entram em conflito. E aqui a ciência admite algo raro. Ainda não sabemos. Silêncio. Existe também o paradoxo da informação. Na mecânica quântica, informação não pode ser destruída. Então, o que acontece com tudo que cai ali? Se desaparece, a física quebra. Se não desaparece, onde está? Stephen Hawking propôs que buracos negros emitem uma radiação extremamente fraca, ao longo de bilhões e bilhões de anos. Poderiam evaporar. Mas se evaporam,
A informação sai junto ou se perde? Algumas hipóteses sugerem que tudo fica registrado no horizonte de eventos, como se o universo fosse holográfico. Nada seria realmente apagado, apenas reorganizado. Gravidade não destrói, ela reorganiza. Silêncio. Agora, pense de forma pessoal. Se você orbitasse um buraco negro supermassivo por poucos minutos e retornasse, a Terra poderia ter envelhecido séculos. Civilizações mudadas. Pessoas que você ama já não estariam aqui. O céu noturno diferente. O mundo teria seguido sem você. O buraco negro não rouba apenas matéria, ele pode roubar futuro. E talvez essa seja a parte mais perturbadora. Não é a espaguetificação, não é a singularidade, é a ideia de que o tempo pode separar você da sua própria história. Silêncio. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Se você tivesse a chance de atravessar o horizonte de eventos, sabendo que poderia voltar para um mundo completamente diferente, você iria? Você arriscaria perder seu próprio tempo? Ou o tempo já está sendo perdido? De qualquer forma, o universo não espera, ele não desacelera para ninguém. Ele continua sempre. E talvez o maior aprendizado aqui não seja sobre buracos negros, mas sobre valor, sobre tempo, sobre o que você faz com ele. Se minutos podem custar séculos, em outro referencial, o que seus minutos estão custando hoje? Você está vivendo de forma consciente ou está apenas sendo levado pelo fluxo? Se essa jornada pelo limite da gravidade e do espaço-tempo expandiu sua visão, então continue. Existe um vídeo aqui no canal chamado Buraco Negro, Minutos ali, Séculos na Terra. Nele mergulhamos completamente na dilatação temporal prevista pela relatividade geral. Você vai entender na prática como 15 minutos perto de um buraco negro podem significar séculos na Terra, como buracos negros podem roubar o seu futuro. Qual seria o impacto psicológico de voltar tarde demais? E como isso se conecta com o interestelar e até com o GPS do seu celular? Ele está na tela final agora. Clique e continue essa jornada. Se você gosta de explorar os mistérios reais do universo observável, da relatividade geral, do espaço-tempo e dos limites da ciência moderna, curta este vídeo. Se inscreva no canal, ative as notificações, porque o próximo fenômeno pode desafiar algo ainda mais fundamental. Minutos ali, séculos aqui. E talvez o tempo nunca tenha sido seu. Nos vemos no próximo mergulho.